Olha só a história do líder. Aproximadamente 70 homens faziam a segurança de Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca, que conseguiu escapar durante a ação realizada ontem no Rio de Janeiro. Segundo informações aqui da CNN Brasil, do repórter Leandro Stoliar. Abre aspas, parece-se ter uma ideia da importância de Doca. Uma fonte da polícia disse que pelo menos 70 criminosos faziam a segurança dele no momento da operação, fecha aspas. Essa operação, né, que como a gente citou aqui, teve mais de 100 mortos, aí tem aqui um pouco do histórico de Doca, né? O primeiro disco de denúncia está oferecendo R$100 mil por informações sobre o paradeiro dele. Durante a operação, a polícia tentou cumprir 100 mandados de prisão. Entre os principais alvos estavam também Carlos da Costa Neves, o Gardenal, que é um remédio para convulsão. Assim, o pessoal geralmente fala toma Gardenal. Então, assim, Juan Breno Malta Ramos, o BMW, e Edgar Alves de Andrade, como eu disse, né, de 50 anos, conhecido como Doca da Penha ou Urso. E aí tem até a foto dele aí que o Vinícius Cato colocou, recompensa de R$100 mil para ele. Diga aí, o cara tinha 70 criminosos fazendo a proteção dele. E o mais incrível que esse pessoal, você não conhece, bandido velho. Esse pessoal tem uma vida, a vida mesmo, é muito curta, maior com 20 e poucos anos, com 30, Doca já tem 50 anos. Assim, ele já é um cara. Ele é um cara fora da curva nesse mundo que ele tá livre, né? Mas os líderes geralmente eles vivem muito. Quem morre rápido são os soldados. Mas muitas vezes eles vivem, mas eles capturam. Você vê o Marcinho VP, sim, o Fernandinho Beiramar, eles estão em presídio federal. Pessoal, só lembrando que parte desses bandidos, desse pessoal que está preso, eles vão acabar em Mossoró. E aí eu tenho que lembrar que a obra de Lula, na primeira e na segunda gestão dele para o Rio Grande do Norte, foi construir o presídio lá de Mossoró. Inclusive o governador Cláudio Castro já solicitou 10 vagas para acomodar aí os principais líderes do Comando Vermelho no sistema prisional federal, porque constatou que boa parte desses que já estavam presos, mas estavam comandando o Comando Vermelho de dentro das prisões. Tem um amigo meu que é promotor de justiça, que ele me disse, Gustavo, se 1% dos presos do Brasil tivessem em presídio federal, que é em torno de 6 mil, seriam 6 mil presos, toda a situação estaria resolvida em relação a isso. Mas o problema é que esse pessoal, ele está em presídio normal. E aí eles conseguem comandar de dentro desses presídios normais o crime dentro dessas 5 unidades que tem no Brasil de presídio federal. Realmente os caras ficam isolados e não tem como ter essa rede. Mas quando um cara desse vai para Mossoró, vai família, vai gerente do tráfico, vai tudo, fica em condomínio lá, de alto luxo na cidade. Então a gente tem que falar que a deputada Fátima Bezerra, na época, a governadora Vilma de Faria e o presidente Lula, na época, eles construíram, trouxeram isso para o estado do Rio Grande do Norte. E isso é muito ruim pra gente. Mas é isso aí, né? Vem pra cá, o lixo vem pra cá. Olha, vamos continuar falando aqui da operação no Rio de Janeiro, né? E agora trazendo um fato político importante, que o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, concedeu uma entrevista coletiva lá no Rio de Janeiro e, de certa forma, desmentiu o governo federal ao dizer que a Polícia Federal foi, sim, informada da mega operação no Rio, mas optou por não participar da operação, pois, segundo ele, não tinha muito o perfil da PF. E é o fato curioso que repercutiu em vários portais, inclusive do Gustavo Negreiros e do Portal da 96, que foi o fato dele ter sido interrompido nesse momento pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, que mostrou até uma certa falta de paciência com a pergunta. Vamos assistir aí o trecho da entrevista. A Polícia Federal que haveria essa mega operação, a Polícia Federal foi comunicada de alguma forma do que aconteceria? Essa é uma operação do estado do Rio de Janeiro e nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto.
A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador de estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Sim. A Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. A Gleisi Hoffmann disse há pouco que essa comunicação não tinha constituído um pedido de ajuda institucional. Aí eu disse, então para que o Rio ia comunicar o que é a PF, então? Pena que esse vídeo olha, não aparece os dois. Mas na pergunta, o repórter, ele fala assim, na decisão judicial do STF, aquela de Edson Fachin, você fala que, curiosamente, eu estava até buscando, você falou isso faz uns 2-3 meses, DPF, né? Que o Comando Vermelho se fortaleceu muito por causa daquela decisão, falou aqui no Jornal das 6. E aí o repórter faz, olha, na decisão de Edson Fachin diz que todas as operações em comunidades têm que ser informada à Polícia Federal. Você foi informada? Aí o Andrei Rodrigues, fomos. Mas assim, fomos informados e optamos por não participar, porque não tinha o perfil da Polícia Federal. Essa ADPF, entraram com ela, o PSB, é um partido de esquerda, PSB, entrou com ela em 2019. Em 2020, o ministro Fachin, em plena pandemia, deu uma liminar. O ministro Fachin deu uma liminar proibindo qualquer operação, porque como é que se fazia uma operação? Você, promotor, delegado de polícia, pedia ao juiz a operação, né? O juiz dava, vamos supor que o juiz concedesse essa operação. Você, delegado, ou você, promotor, ia na polícia, né? Se precisar da PM, alguma coisa assim, pedia, vamos fazer, vamos. E marcava o dia e faziam. Aí o ministro Fachin disse, não, tem que ser tudo comunicado à Polícia Federal. O ministro Fachin deu um nó, que uma operação dessa passou a ter uma burocracia gigante. E com isso criou-se um escudo que passou esses 5 anos, as comunidades lá do Rio, sem a presença ostensiva da polícia. E aí as organizações criminosas cresceram bastante. Agora, essa relatoria está com o ministro Alexandre de Moraes, que ele deu 24 horas para o Procurador-Geral da República se pronunciar do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Muita gente não gosta de Alexandre de Moraes, inclusive eu. Mas Alexandre de Moraes é um homem que foi promotor de justiça, é um homem que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo e foi ministro da Justiça. Então, Alexandre de Moraes, se é uma coisa que ele entende na teoria, porque já passou anos e anos da vida, é dessa questão de segurança pública. E eu espero que... E na vida pública é muito engraçado. Porque hoje, se você perguntar, depois de Lula, não vou falar nem de adversário, eu vou falar de inimigo da direita. É o Alexandre de Moraes. Mas as coisas da política, elas são muito passageiras. Ontem, até segunda-feira, Lula estava imbatível, não sei hoje. Então, Alexandre de Moraes pode virar um queridinho. Aguardem. O problema da ADPF, a DPF das favelas, como ficou conhecida, ela determinava que o Estado do Rio tivesse uns mecanismos, especialmente de transparência, na hora de deflagrar uma operação. E aí os ministros do Supremo concluíram que o Cláudio Castro nunca cumpriu isso, nunca cumpriu o que estava... Porque inicialmente aventou-se a hipótese de que a DPF proibia as operações. Ela não proibia exatamente.
ela criava uma série de regras que o Estado nunca seguiu. Aí, como nunca seguiu, deixou por um momento de ter operação, porque não estava disposto Mas a porque, seguir. Dinarte, criou-se uma burocracia tão grande que ficou inviável. Você deixou disso. Os traficantes saíram antes. Nisso do não ter operações, as comunidades do Rio viraram um chamariz no Brasil todo. Condomínio. E muitos bandidos de vários estados do Brasil foram se refugiar nas comunidades do Rio. Quando começou a ter operação, aí já era um pouquinho tarde.